E a partir do mês abril, quem usar equipamento de som automotivo, conhecido como paredão de som, em vias públicas, praças ou postos de combustíveis, terá o veículo apreendido. É o que determina a lei estadual sancionada pelo governo do estado na última terça-feira, dia 7. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o deputado João Luiz, que propôs a lei e já está aqui em nossos estúdios. Deputado João Luiz, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção também. A gente elaborou alguns questionamentos aqui. Eu já começo com a justificativa que o senhor usou para formular essa lei, que foi aprovada pelos seus pares e sancionada pelo governador. Nós ouvimos muitas pessoas, né, que a gente não faz um projeto, uma lei, sem ouvir as partes. E nós recebemos muitas pessoas com relação a idosos, grupo de idosos, grupo de pessoas que têm filhos autistas, né, crianças, grupo de pessoas que têm hoje os seus animais domésticos. E essas pessoas relataram o seguinte: quando esses carros com muito som fica parado, causa um estrondo dentro da sua casa que provoca problema de saúde para os idosos, para as crianças, para os animais domésticos e por aí diante. Essa lei nós acompanhamos nas nossas redes sociais, muito debate lá nas nossas redes, um a favor, outros contra, porque pensam que vai impedir de as pessoas trabalhar, né? Levaram até para propaganda eleitoral, carros volantes, aquela pessoa que vende os seus produtos na Zona Leste, toda Manaus, né? E não vai acontecer isso porque já existe uma legislação para legislar sobre os carros de som na época eleitoral. Então, uma lei não neutraliza a outra, né? Essa lei foi para regulamentar, o nome dela é uma lei regulamentar os carros de som. Por quê? Os carros ficavam parados, por exemplo, no posto de gasolina. Pode causar até mesmo problemas de explosão, porque orienta-se a nem ligar telefone celular enquanto estiver abastecendo. Imagine as zonas sonoras que provoca ali um espaço de combustão alta, né? Então, nós pensamos em todos esses detalhes, não para impedir a comercialização, né? Pessoas ficaram preocupadas no comércio que trabalha com venda e montagem de caixa, ali, por exemplo, no Lírio do Vale, né? Muitas pessoas trabalham com isso, pensando que ia atingir os seus negócios. Pelo contrário, regulamenta, a pessoa quer, muito bem, ela vai à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela pega lá a autorização e ela roda naturalmente, não vai proibir ninguém nada. O que regulamenta é respeitar, por exemplo, a pessoa ela tem uma pessoa em casa em recuperação de saúde, né? Sim. Ela precisa ter um silêncio. Um recém-nascido. Um recém-nascido. Aí a pessoa chega estaciona ali e não se preocupa com o seu próximo e causa danos na saúde daquela pessoa. Então, foi para regulamentar, não foi para poder impedir de ninguém trabalhar ou ganhar um pão nosso de cada dia. Mas, deputado, já não se enquadraria na perturbação da ordem pública, ou não? Sim, também se enquadraria, porém, essa legislação, regulamento, para poder fazer com que a pessoa ela fica mais antenada, né? Antenada. E vai ser uma lei que nós vamos, em parceria com os outros órgãos, fazer uma fiscalização para poder a pessoa se adequar. Por exemplo, eu conversei com o governo que ele vetou um artigo no projeto de lei, que lá no projeto eu também coloquei para poder promover competições entre os paredões, né? Dentro da Secretaria de Esporte. E eu já estou em diálogo com o governo para poder voltar atrás nesse veto, porque vai fazer com que, assim como tinha arrancada, e hoje é um espaço ali na Manoel Urbano, onde as pessoas vão para lá, tem as suas competições de arrancada, fica um negócio organizado, por que não também organizar uma competição entre os paredões num lugar específico? Vai promover ali... Aí não é na rua, não é de uma forma aleatória. Não é uma forma aleatória, uma forma organizada, uma forma
planejado dentro de um órgão de esporte, vai propor medalhas, premiações, vai ficar um negócio organizado. Agora, deputado, nós falávamos agora há pouco com o professor Ademir Ramos sobre a politização do carnaval, da cultura, e agora a gente está em período de carnaval. Só para a gente compreender o contexto da legislação, essa nova lei aí em relação aos paredões de som, ela não se contrapõe ao Código Ambiental, então ainda aquela banda, aquele bloco, ela vai se basear, as pessoas, organizadores vão se basear no Código Ambiental, dentro do que se pede a prefeitura, o governo. Nada muda. Só para a gente poder explicar isso. Nada muda, continua a mesma. Inclusive, ele até reclamava, né, que são mais de 30 certidões, e agora também tem essa lei. Você não acha que isso, de alguma forma, censura até esses eventos mais políticos em relação ao carnaval? Não, porque essa lei não vem engessar nada. É uma lei que regulamenta especificamente postos de combustíveis, a pessoa para e estão envia... do lado desses locais. Hospitais, igrejas, né, lugares específicos, fóruns. Imagine um paredão que ou passa ou fica parado alguns minutos na porta de um hospital, de um posto de saúde. O Código Eleitoral já fala disso. Já fala disso. Só que agora vai ser independente dos pleitos eleitorais. Então... Inclusive, o Código Eleitoral diz que para ter o carro volante, o candidato precisa estar junto. Se o candidato não estiver junto ao carro volante, o carro volante não pode circular. Está dentro da regulação eleitoral. Então, para o carro de som estar circulando, só pode estar circulando com as autorizações e o candidato precisa estar junto. O candidato, o carro de som não pode estar como era antigamente. Carro volante, anunciando, com jingo, não pode. O candidato precisa estar próximo ao carro volante, porque se chegar a fiscalização e o candidato não estiver próximo, então aquele carro ele é multado. Deputado, como é que vai funcionar a apreensão do veículo? Por exemplo, paredão, para quem ainda não está entendendo bem, aliás, Belém, no Pará... Vou explicar como é, né, esse veículo. Belém, no Pará, é conhecidíssima com isso. Tem campeonato, tem um monte de coisa lá em Belém com isso. Tem músicas, enfim. Mas é o seguinte, você pega um veículo utilitário, por exemplo, e atrás dele, lá no veículo utilitário, você cria uma porção de caixa de som, uma em cima da outra ou completa. O paredão vem desse termo aí. E aí a pessoa vai e bota o som nas alturas, tem gente que gosta e vai circulando em alguns locais. Paredão, mais ou menos isso. Primeiro, descaracteriza o veículo. Sim. E quem conhece um pouquinho das leis do Detran, sabe que o próprio Detran pode apreender um veículo desse que está descaracterizado. E aí eu pergunto, em que situação vai ocorrer de fato a apreensão daquele bem, que é aquele veículo daquela pessoa? Por exemplo, o paredão está parado ali, o carro está parado ali com esse paredão, não está com o som ligado, mas está parado ali e já está vendo que ele tem um paredão. Vai ser apreendido ou só quando tiver com o som ligado? Só quando tiver com o som ligado. E ele está lá parado com o som desligado. Então ele não está emitindo poluição sonora nenhuma. No momento que ele liga o paredão e fica lá um tempo indeterminado, aí já cai na legislação, né? A legislação já entra, porque aí a polícia pode abordar, pedir a licença, tem licença, tá, com os documentos para que possa ficar aqui. Se ele tiver, ok. Se não tiver, então o paredão, aquela carretilha, né, que vem atrás, então vai ser recolhido. Agora, o complexo é que quando eles vão se movimentando no meio da rua, aí não se sabe se eles estão passando perto de hospitais, de escolas, de igrejas. Aí inclusive, já existe também a legislação. Por isso que é bom as pessoas que estão com um paredão olhar a legislação. Já existe legislação específica, por exemplo, quando vai passar próximo a igreja, hospitais, órgãos públicos, poder judiciário, 100 metros antes, ele tem que abaixar o volume. Tem uma sinalização, inclusive, tem vertical, né, também. Abaixa o volume, após 100 metros, ele retorna. Então, eu fico imaginando... Já existe essa legislação. Então, essa legislação nossa... Eu acho que o brasileiro, eu não me refiro só ao amazonense, o brasileiro, ele fica atento a esse tipo de regra, porque, em via de regras, eles não observam, né? Nem as leis de trânsito, nem para dar o sinal de que vai à direita.
Infelizmente, o motorista É um ele problema, não né? é um problema. Pois não, Paulo. O que eu queria compreender é se já está regulamentada essa lei, já passa a valer a partir de quando? De abril. De abril, A partir né? de abril ela já começa a valer. Quais são os órgãos que vão estar fiscalizando? A Secretaria de Meio Ambiente do Estado vai estar em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente dos municípios. Também o Detran vai estar também na fiscalização. E também os órgãos policiais, quando tem aquelas blitz, né, que é montada, vai estar também fiscalizando. E vai ter um número específico que está se regulamentando dentro desse prazo para que a pessoa possa também ligar. Não vai criar mais um para não criar muito telefone. Vai se adaptar ao que já tem. Deputado, né? O carro já está claro para a gente como ele vai ser apreendido. Já está bem claro. Agora, o motorista do carro, vai ter alguma multa ainda para ele? Isso recorre dentro da lei que já até citou, do próprio Detran que existe, né? A descaracterização do veículo. Então, no Detran já tem as suas normas. Então, essa regulamentação ela vai caminhar junto com as normas que já tem no Detran. A gente vê esses paredões, eu já vi, por exemplo, parados em algumas proximidades de praça. Não vi com som muito alto, não. Isso eu confesso que não vi. Mas muitos eu já vi em postos de combustíveis. Se o cidadão para o paredão ali no posto de combustível, liga o som altão lá e está bebendo cerveja, batendo papo, meninas dançando, enfim, é porque o dono do posto ali está permitindo. E para o posto, vai ter algum tipo de punição? Já existe também a legislação, porque é proibido vender ou consumir bebidas alcoólicas em posto. E o paredão? Em alguns postos de gasolina tem uma placa bem grande avisando. O paredão já entra dentro dessa legislação que está específica, proibindo em postos de gasolina. Exatamente especificamos para não gerar dúvida. Postos de gasolina, especificamos locais, não pode ficar parado em vias públicas, né? Parado. Não é transitando, parado. Se a pessoa transitar, então ela transita com o som dela dentro dos limites de decibéis já estabelecido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Agora, deputado, eu vejo muita semelhança dessa legislação em relação ao Código Ambiental, à lei eleitoral. O que difere, assim, de fato, em relação a essas outras legislações? Eu acredito que ela é específica, né? Tem uma especificação, por exemplo, aqui diz pós-combustíveis, não pode ficar parado em vias públicas. Então, esclarecemos mais a lei para não ficar dúvida. As outras diz, olha, você não pode trafegar, mas aonde? Não pode parar, mas aonde? Então, dá muita abertura, né? Então, nós especificamos pós-combustíveis, detalhamos pós-combustíveis, igrejas, setor público, hospitais, nas vias públicas. A pessoa isso não consta nas outras, nesses detalhes. Bem, a gente está falando mais sobre essa lei que inibe e tenta realmente parar um pouco essa situação dos paredões. Mas há veículos que têm no porta-malas um som potente, que são aquelas caixas que se manda fazer, bota lá um alto-falante ou dois enormes, que também são perturbadoras. Para essa questão aí, não está incluído? Ela está incluída também. A lei também tá incluída também. Na lei, diz lá no artigo, que o som ele tem que estar adequado para o ambiente interno do veículo. Está especificado lá. Então, o ambiente interno ele sai de fábrica, testado, com os decibéis, tudo direitinho. A fábrica, da onde sai o automóvel, sai todo ele enquadrado na legislação nacional. Quando as empresas estrangeiras mandam os carros para o Brasil, se enquadra na legislação nacional, porque uma é a legislação da onde tem a fábrica em outros países, outra é a legislação daqui. Então, a própria empresa internacional, ela se enquadra com os automóveis dela dentro da legislação nacional. Então, já essa legislação que o som do automóvel precisa ser um som onde os ocupantes do veículo interno vêm estar bem assistido. Agora, quando se coloca, aí entra naquela situação que já tem no Detran, aquele monte de caixa na mala, a pessoa liga aquele volume que não sei como dentro aguenta, até prejudica a própria pessoa. Verdade. Se prejudica os de fora, imagine a audição, quer dizer, ela está prejudicando a audição dela no futuro, né?
porque vai perdendo, vai estourando. Então, a gente está até priorizando a própria saúde daquele que está dentro do automóvel. Agora, já tem valores de multa ou isso é só após a regulamentação? Após a regulamentação. Não temos uma noção de quanto deve ficar, de acordo com o que já tem aí de lei em relação a... Esses ajustes que até abril vai estar se ajustando para ela entrar em vigor, tudo ajustado, para não deixar dúvidas, para não também acarretar aquelas apreensões cheio de pirotecnia. Sim. Nós não queremos isso, nós não queremos pirotecnia. Queremos sim que as pessoas respeitem, né? Todo mundo tem o seu dever, mas todo mundo tem os seus direitos. Deveres e direitos andam. Agora, deputado, a gente também nota muitas motocicletas com os donos, os proprietários, alterando o escapamento, que comumente também se chama de descarga, e não é o escapamento, e faz um barulho que Deus nos livre, é um barulho ensurdecedor. Essa lei não entra nesse aspecto? Já tem uma no forno. Também do senhor? Da minha. Já está no forno. É melhor nem... Motociclistas agora vão ter... porque é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Bem, inclusive, eu ouvi os fabricantes das duas rodas, né? Os fabricantes das duas rodas, os engenheiros, os técnicos, e eles dizem a gente gasta uma fortuna para poder se enquadrar dentro da legislação. Aí quando sai daqui a gente fica até mesmo decepcionado com o nosso trabalho. Agora, eles acham bonito isso para os jovens? Olha, uma vez eu chamar a atenção das meninas? Eu perguntei a um amigo meu que é proprietário de uma motocicleta, porque quando ele disse que ia lá em casa, quando ele foi lá em casa, eu soube quando ele ia aos 200 mil metros, porque eu já ouvi o barulho da moto dele. E quando ele chegou, eu abri o portão, ele entrou e disse: meu amigo, que idade você tem? E ele tem muito mais, ele é mais novo que eu, ele tem 25 anos. Eu falei assim: quando tu tiveres a minha idade, se tu ouvires um estalo de uma bombinha de dentro da tua casa, você vai querer matar quem instalou. E ele disse: é legal. É legal. A justificativa dele foi: é legal. E a moto é minha e eu faço o que eu quero. Então não é eu bem já assim, recuei né? também. Mas também não Na é bem realidade assim, não né? é bem assim. Quando Então, você afeta o outro... Já está prejudicando. Então o senhor está no forno com essa aí? Está no forno. Vamos ficar caladinho, ninguém vai atrapalhar nada. E quando tiver, sua avisa pra gente, tá bem? Aí sem primeira mão. Hein? Opa, muito obrigado. E agradecendo ao senhor pela presença aqui, deputado João Luiz. De fato, esse é um assunto importante, essa lei ela é importante, não é contra quem gosta disso. Tanto que o deputado ainda há pouco falou que foi vetado e ele vai tentar, junto ao governador, para o governador derrubar o próprio veto dele, para que haja um local afastado de Manaus ou não, específico para que os amantes disso possam lá mostrar aí as suas potências, seus carros como ficaram, mas num local apropriado. Na rua, não. Muito obrigado, deputado, pela participação. Eu que agradeço vocês, estamos sempre à disposição.